Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento, tô toda semana aqui trocando ideia com vocês, agradecendo sempre a toda a galera que manda mensagem, que pergunta, que tá inscrito no canal do YouTube. Se você não tá inscrito ainda, youtube.com/euribenevento. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você tá acompanhando também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, várias opções aí pra você ouvir e assistir também o Terça Nobre. Muito obrigado pra você que tá sempre acompanhando, né? A gente não teve o programa na semana passada, ficamos aí alguns dias sem ter o Terça Nobre, que nem eu falei, né? Teve um probleminha com o meu computador, então eu não consegui fazer aí a parte da edição, produção do programa. Inclusive, né, tô gravando aqui no estúdio da Rádio Vibe Mundial e hoje eu tô com imagem, porque naquele programa que eu gravei aqui, há umas 4 semanas atrás, eu falei, tô no estúdio da Vibe, não sei o que, olha aí. E eu esqueci de apertar o REC da câmera, e aí não tinha imagem, ficou só aquela foto estática lá, e né, fiquei que nem um besta olhando pra câmera, gravando o tempo todo. Quer dizer, achando que tava gravando e não tava, né? Mas hoje tá gravando, então você que tá assistindo pelo YouTube vai perceber que eu tô no estúdio aqui da Rádio Vibe Mundial, agradecendo aí ao Toninho Nascimento, que sempre autoriza eu gravar aqui o programa, agradecendo a direção da rádio também que deixa eu gravar aqui, que nem eu sempre falo, é muito importante pra mim, eu fico muito feliz de poder estar dentro de uma rádio, né, que é um sonho que eu sempre tive, pra quem me conhece sabe, né, desde os meus 14 anos que eu trabalhei a primeira vez em rádio, então eu sempre sonhei com isso, então é um ambiente que eu me sinto em casa, né, e até falando nisso, né, essa semana que passou, a gente ficou sabendo do problema do Emílio, né, o Emílio do Pânico, e várias homenagens pra ele também, e naquele dia que ele voltou a fazer o programa, porque teve um dia que estourou a notícia, ele não tava fazendo o programa na rádio, e aí, tipo, um monte de gente começou a falar um monte de coisa, né, aí no outro dia ele achou melhor ir na rádio, pra poder dar uma satisfação pros ouvintes, pras pessoas que gostam dele, né, e aí eu achei muito bonito, porque ele tava falando, isso aqui é minha vida, então isso aqui pra mim não é trabalho, quando eu chego aqui, é uma coisa que eu gosto, eu sempre fiz isso, desde criança eu vi um estúdio de rádio e falei, pô, é isso que eu quero pra mim. E aí quando o Emílio falou isso, eu fiquei até emocionado, porque realmente passa um filme na minha cabeça, porque foi isso também, quando a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, eu fiquei encantado, eu falei, que da hora, eu quero muito trabalhar com isso, tipo, eu era moleque a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, então assim, quando ele falou isso, descreveu exatamente o que foi o sentimento quando eu entrei no estúdio de rádio pela primeira vez. E quando eu fui fazer um curso também de locução e eu cheguei lá na estrutura do curso, na escola, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar... tipo assim, então é uma coisa que realmente... que a gente costuma brincar, né? Fala assim, o bichinho do rádio te mordeu. Então, quando você é picado pelo bichinho do rádio, dificilmente você vai conseguir sair daquilo de novo. Então, assim, apesar de muitas dificuldades também, como a maioria das profissões passa também por crises e tal, a gente tem muita dificuldade também, mas independente disso, né, é um negócio que é muito apaixonante, né, então eu sempre gostei muito de rádio, quem me conhece sabe disso, e aí essa situação que o Emílio passou, que tomara que ele fique bem logo, que dê tudo certo pra ele, mas ele falando que isso é a vida dele e o jeito que como que se desenhou, como que ele se tornou um radialista, e ele é um exemplo, né, pra muitos locutores também, da minha geração, antes de mim também, uma galera, pessoas que eu tenho 34 anos, mas tem gente de 40 e poucos anos também que acompanhou o Emílio desde o começo na Jovem Pan e tem o Emílio como referência. Eu acho que no rádio, assim, ele é uma das grandes referências, e pra mim, assim, a chance de ter ficado perto dele algumas vezes foi muito louca, né? Quem acompanha meu canal sabe que eu já consegui participar lá do Pânico como Robert, né, que é aquele ouvinte que participa e fala também, então eu tenho, assim, essa alegria de ter gravado algumas coisinhas com ele, de ter tirado foto. Não conheço, né, ele nem sabe quem sou eu, mas entre 1000 pessoas que passam por lá, né, um dia eu gravei com ele também. Mas assim, foi uma honra muito gigantesca ter conhecido ele de perto, ter visto ele fazendo o trabalho dele lá na Jovem Pan. Então é uma grande referência. Se alguém perguntasse pra mim assim, qual que é o locutor que é a maior referência pra você, tipo, seria o Emílio, né? Então o primeiro, assim, falando, lógico, tem muitas outras referências, muitos nomes do rádio que eu gosto muito, mas o Emílio, assim, é sempre aquele cara que eu falei, putz, mano, eu quero ser que nem ele, assim, aquele jeito, o jeito que ele faz o programa na rádio, o jeito que ele conduz, eu acho muito legal. Então, assim, é um grande ídolo que eu tenho, assim, no rádio, né? Então eu já comecei o Terça Nobre com delongas, como eu sempre digo aqui, mas eu achei que seria interessante
falar um pouquinho sobre isso também, porque é uma coisa que marca a gente, né? Então, assim, como que começou a nossa história, como que a gente busca os nossos sonhos, em quem a gente se espelha, em quem a gente mira. Então é legal a gente ter, assim, saber reconhecer por que a gente tá em algum lugar, né? Assim, por que eu tô aqui, como que eu cheguei até aqui. Então, voltando, né? Pra mim é sempre muito legal estar dentro de um estúdio de rádio e eu tô feliz de estar gravando o Terça Nobre por aqui hoje. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos falar um pouquinho do tema do último programa, que foi Nem Todo Fim é o Fim do Mundo. Foi o episódio número 4 da 5ª temporada. E que nem eu falei, né, no episódio, foi aquela coisa assim, de que às vezes a gente vê uma coisa chegando ao fim, um relacionamento, um trabalho, uma situação, um projeto, e a gente acredita que aquilo ali é o fim mesmo. E aquilo vai te fechar as portas e você não vai conseguir. E às vezes, na verdade, pode ser um começo de uma nova coisa. Então, tipo assim, aquele fim veio, né, mesmo que você não quisesse que acontecesse, mas que precisava vir para você poder encontrar outros caminhos. Eu já escutei muito essa frase, acredito que a maioria da galera também já ouviu. Você precisa dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Ou então também, aquela, né, de você pegar impulso, né? Você vai para trás, você tá voltando para trás, mas não é que você tá voltando para trás, você tá retrocedendo. Na verdade, você tá voltando para trás para pegar impulso para você ir mais longe, né? Então, essa questão de fim, né? Às vezes pode ser que não seja o fim do mundo, pode ser que aquilo ali não é o fim de tudo. É que seja um novo começo para você, que seja um jeito de você olhar a vida de outra maneira. Eu contei aqui, né, no programa passado sobre a minha própria vida, né, que eu saí de um emprego, fui mandado embora mesmo. Então, assim, eu acho que a pior coisa que tem em questão de emprego, assim, porque, lógico, né, não é todo mundo que consegue ser feliz onde trabalha, a gente sabe das dificuldades, todo mundo tem dificuldade no trabalho, não é um mar de rosas, a gente sabe disso, né. Então, assim, você às vezes não tá feliz no seu emprego e você resolve sair, você quer sair e você se programa pra sair, você se organiza e sai, você pede demissão porque você quer pedir, beleza? Aí tudo bem, quando você quer sair, assim, você tomou essa decisão, você quis sair e nada mais pôde te parar e você falou, beleza, tá bom pra mim, eu vou sair fora. Então, aí você se sente, beleza, você fala, eu fiz o que eu queria fazer, eu não estava bem e eu saí. Agora, quando você é demitido, é uma situação muito chata. Eu acho que a galera que tá ouvindo a gente aqui, né, a maioria já deve ter passado por isso. Tem gente que nunca foi demitida. Eu conheço pessoas que nunca foram demitidas, que só pediram demissão. Mas essa sensação de quando você é demitido é uma sensação muito ruim. Porque é que nem quando você fica muito tempo desempregado, chega um momento que você começa a se sentir inútil. Parece que você não serve pra nada mesmo. Você fala, caramba, eu sou muito inútil, não consigo fazer nada. Você começa a se sentir muito mal, porque você tá muito tempo parado, parece que você nunca mais vai conseguir um emprego e tal. E eu acho que a mesma sensação quando você é demitido é que você se sente muito incapaz, impotente. Porque assim, você fala, caramba, mano, eu fui tão ruim que eu não presto pra fazer aquilo que eu tava fazendo e fui mandado embora. Então, e o pior ainda é quando a justificativa não faz muito sentido, né? Que nem eu contei aqui no programa passado, que o chefe chegou em mim numa sexta-feira e falou, você precisa melhorar nas vendas, tal, senão a gente vai ter que te mandar embora, não sei o que, a gente vai te dar uma segunda chance e tal. Aí, isso na sexta. Aí passou sábado, domingo, que ninguém trabalhou, que já era folga mesmo. Aí chegou segunda-feira, 9 horas da manhã, e falou, a gente decidiu te mandar embora. O pessoal achou melhor mandar embora e vai mandar embora. E aí eu falei, como assim? Eu não ia uma segunda chance, não ia melhorar. Mas é que o pessoal mudou de ideia e resolveu te mandar embora. E aí, assim, eu não tive tempo de pensar, sabe? Eu cheguei, o que mais deu raiva, eu peguei o metrô pra ir trabalhar, aquele metrô lotado na segunda-feira. Eu morava lá na Zona Leste, eu atravessava São Paulo, né? Ia da Zona Leste, né? Da estação Guilhermina, Patriarca, até Palmeiras Barra Funda, descia lá, pegava um ônibus lotado, o metrô lotado, o ônibus lotado, toda aquela loucura pra chegar no trampo às 8 horas, e aí 9 horas da manhã o cara chegar e falar pra você, você tá demitido. E aí eu falei, putz, mano, não acredito. Tipo assim, a alma sai do corpo e volta mesmo. Você fica sem chance, fala, caramba, mas eu sou tão ruim assim que eu tô sendo demitido, né? E aí você fica, não, é muito ruim, é uma sensação horrível. E aí ele falou, você quer trabalhar? Depois você vai, se você quiser trabalhar. Aí eu falei, não, quero ir embora agora. Eu fui mandado embora, não vou ficar aqui não. Tipo, não fazia sentido também, né? Pô, já fui mandado embora, ainda vou ter que ficar aguentando o dia inteiro. Não, valeu, obrigado, vou embora. Mas aconteceu isso, então, tipo, essa sensação de que você foi demitido e a sensação de que você não presta pra aquilo que você tá fazendo, né? Então é muito difícil, sabe?
Então, né, a gente tem que passar por isso para aprender. E para mim foi difícil porque eu me senti horrível, né? Só que eu mal sabia que aquela porta sendo fechada estava me abrindo uma outra porta. Que foi quando eu tive a oportunidade de terminar de pagar o curso que eu estava fazendo, que eu já estava enfrentando muitas dificuldades para pagar o curso de locução que eu estava fazendo na época. Estava fazendo curso de locução e apresentação de TV também, então era tanto para rádio como para TV. E todo mês era uma aventura muito difícil para poder pagar a mensalidade. E aí quando eu fui mandado embora, eu recebi os meus direitos, recebi seguro-desemprego, fundo de garantia, e aí isso me deu uma tranquilidade para terminar de pagar o curso. Eu pensei, eu não sei se eu vou ter dinheiro lá para frente, então eu pego, vejo quanto que falta tudo do curso, quito o curso, beleza, pelo menos uma coisa eu tô garantido. Até o final do curso eu tô pronto. Então, depois eu me viro para arrumar um trampo. E aí foi o que aconteceu, e abriram-se novas portas para mim. Então foi mais ou menos, eu praticamente refiz o episódio da semana passada, mas é que eu precisava falar de novo sobre isso. Então, às vezes algumas portas que se fecham, ali pra frente estão se abrindo outras. E esse foi o tema da semana passada, nem todo fim é o fim do mundo. E o mais engraçado que eu falei disso aqui, que eu falei que vi essa frase assim numa estação de metrô, e depois eu comecei a ver de novo assim no Instagram, no Facebook. Então eu até fiquei meio confuso assim, que eu falei, cara, mas será que eu vi no metrô? Será que eu vi no Instagram? Agora eu não lembro. Então se você estiver passando em algum lugar e você vê essa frase assim, grafitada ou colada assim, nem todo fim é o fim do mundo, tira uma foto e manda pra mim, ou então fala que você viu, eu vi em tal estação, me conta, porque agora eu também tô curioso pra lembrar de onde que eu ouvi essa frase pela primeira vez, porque eu já tinha visto em outros lugares, mas eu não tô lembrando agora onde que eu vi. Mas foi mais ou menos isso, né? Então se você quiser ouvir o episódio da semana passada, o episódio 4 da 5ª temporada, é só você entrar em youtube.com/euribenevento, Euri com Y, aproveita, já se inscreve no canal, assiste o episódio do programa passado, e você também pode ouvir pelas plataformas de áudio aí, é só você pesquisar como Terça Nobre, Euri Benevento, que aparece lá todos os episódios. Aproveita e já ouve outros episódios também, se de repente você está chegando no Terça Nobre hoje pela primeira vez, seja bem-vindo aqui, e aí você aproveita e já conhece e escuta outros episódios também do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora do nosso tema de hoje. O tema escolhido de hoje é assim: eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Quem lembra dessa música? É aquela música da Pitty que chama Na Sua Estante. E o refrão fala isso, né? E não adianta nem me procurar em outros timbres, em outros risos. Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Então, eu acho que esse tema, ele lembra um pouco também aquele tema que a gente precisa perder para aprender a dar valor. Primeiro, por que a gente tem que perder para poder valorizar uma coisa que a gente tinha? Então, às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a gente tá numa situação, num lugar, numa coisa que a gente tem, que a gente vive, que a gente não tá feliz, não tá contente, porque a gente acha que merecia coisa melhor. E merece mesmo, todo mundo merece aquilo que almeja, que deseja, e Deus abençoe que consiga conquistar. Só que é que nem eu já falei no programa aqui outras vezes, a gente muitas vezes não sabe comemorar as pequenas conquistas. Assim, porque as pessoas também têm essa mania de diminuir aquilo que a gente faz, coisas simples, assim como eu já falei também, assim, sobre a importância, né, de algumas coisas na nossa vida. Então, de repente, pra mim tem uma importância muito grande. Pra quem tá vendo de fora pode achar, nossa, mas que negócio besta, nada a ver. Então, porque ela não sabe o tanto que você batalhou, o tanto que você lutou por aquilo que você tá conseguindo. Então, mesmo que seja só um pouquinho, pra você tem importância, porque você sabe o quanto que você teve que abrir mão de coisas, o tanto que você teve que batalhar para ter aquilo ali, mesmo que seja só um pouquinho. Então só você que sabe, né, o caminho, só você que sabe a dor e a delícia. Então é muito difícil você explicar para outras pessoas algumas coisas da sua particularidade. Então, quando vem assim, a gente tem esse medo, né, de comemorar as pequenas conquistas, a gente fica com vergonha, com receio e tal. Então, às vezes a gente deixa muita coisa passar batido. E eu lembro assim, na pandemia, né? Eu tava, no começo da pandemia, eu tava desempregado, eu tava morando no interior, na casa da minha mãe. Então eu já não tinha mais a casinha que eu morava, que era a minha casa, eu não tinha mais as minhas coisas. Então era uma outra realidade diferente, eu tava tentando fazer faculdade.
Então eu já não tinha mais o emprego que eu tinha em rádio, algumas coisas que eu tinha como acessar, né, quando eu trabalhava em rádio. Então eu ficava olhando assim e falava, caramba, né, aquele trampo lá tá me fazendo falta assim e assim. Eu morar sozinho tá me fazendo falta isso, fazendo aquilo. Então eu comecei a perceber as coisas que eu não tinha mais. Quando eu tinha, eu não percebia isso e reclamava. Assim como muitas pessoas também começaram a perceber o quanto era legal ir para um barzinho, sentar e tomar cerveja e conversar com os amigos. O quanto era legal era se reunir para falar qualquer coisa, dar risada e numa resenha. E aí não podia mais fazer isso, todo mundo tinha que ficar preso em casa, não sei o quê. E começaram a dar valor para essas pequenas coisas. Então assim, eu tive, né, esse exemplo assim, de algumas coisas que eu não tinha mais. E aí depois eu ficava pensando assim, nossa, quando eu tinha era legal, mas eu não sabia perceber. Assim como essa questão das conquistas, né? Então muitas vezes a gente tem uma coisa legal e a gente não sabe valorizar. Sim, é importante a gente sempre querer mais, a gente almejar coisas maiores, a gente ter os nossos objetivos, buscar. É sempre muito importante a gente estar fazendo isso, porque a gente se sente vivo, a gente se sente ativo nas coisas e correndo atrás, isso é muito importante. Mas a gente tem que também saber aquilo que a gente tem e o tanto que a gente batalhou para ter aquilo ali. E às vezes a gente não faz isso, a gente só deixa passar, porque a gente tá só pensando na sexta-feira, que nem eu falei, a gente tá sempre na segunda-feira pensando na sexta. Eu tenho muito isso, cara, que eu já falei aqui no programa. Eu sempre tento me controlar nesse sentido pra eu não fazer isso. Eu fico muito preocupado com o que vai acontecer na quarta, e aí a segunda passou batida, a terça passou batida, e os dias eles vão passando assim que você não percebe, você dorme na segunda, acorda na sexta e você fala, caramba, eu não fiz nada, eu queria ter feito isso, feito aquilo, a hora passa muito rápida. Porque a gente tá focado só em outras coisas, a gente não tá sabendo aproveitar um dia de cada vez, assim como eu falei também, às vezes quando a gente vai viajar ou quando a gente vai num lugar diferente, de vez a gente aproveitar o lugar e ver tudo ali, a gente quer ficar tirando foto ou então quer ficar falando com outras pessoas pelo WhatsApp e não tá aproveitando o lugar. E às vezes a gente nunca mais volta ali. Já aconteceu isso com você, de você ir num lugar e nunca mais você voltar naquele lugar, e mesmo que tenha sido super legal e nunca mais você teve a chance de voltar de novo naquele lugar? Então é que nem praia, né? Quando eu vou na praia, eu tenho aquela sensação assim que eu vou voltar logo na praia. Não, daqui a pouco eu tô de volta. Aí já aconteceu de eu ir na praia e depois ficar 2 anos sem ir na praia de novo. Então é um negócio que parece bobeira. Você fala, daqui a pouco eu volto aí, tá pertinho, é fácil de chegar. E quando você vê, as coisas vão passando e já fazem 2 anos que você não vai na praia. Então, essas coisas, né, que eu falo, né, da gente viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez, que eu já conversei aqui, a gente tem temas sobre isso, tem essa questão, né, assim, às vezes a gente tem alguma coisa que tá ali legal, pertinho da gente, tá do nosso lado, tá fácil pra gente resolver, tá fácil pra gente aproveitar, e a gente não aproveita. E essa música ela eu acho sensacional, eu adoro essa música. Chama Na Sua Estante, da Pitty, eu até toco ela no violão, assim, eu tento tocar, um dia eu tava, primeira vez que eu toquei ela, tava tocando violão, eu falei, nossa, essa música, esse tonzinho aqui, acho que dá pra tocar na sua estante. Eu comecei a bater no violão assim, daqui a pouco eu percebi que eu consegui achar as notas da música sem querer, lógico, numa versão super básica, não na versão original bem tocada, né, porque eu toco só de uma arranhadinha no violão. Mas aí eu falei, caramba, acho que dá pra tocar. E aí eu toquei, e eu sempre gostei de tocar essa música, de ouvir essa música, é uma das minhas músicas preferidas da Pitty. E o clipe dessa música também é um clipe meio, né, tipo, triste, né, uma coisa que dá uma coisa assim, a gente assiste e fica meio pensativo, né. Então essa música ela tem toda uma mística, né, eu acho que a letra dela é uma letra bem pesada, bem forte. O clipe dela também é um clipe que te faz refletir. Então essa música, eu acho que para vários momentos da vida ela serviu para mim, né? Que nem eu lembro que eu gravei uma vez em 2009 um vídeo tocando essa música. Eu ainda tinha cabelo, tenho esse canal, esse vídeo tá lá no meu canal. E olha eu aqui em 2023 falando ainda dessa música e completamente atemporal, né? Então é uma letra assim que te faz pensar em muita coisa. E eu estava aqui o tempo todo e só você não viu, né? Às vezes a gente conhece pessoas e a gente não sabe dar valor para algumas pessoas, assim, amizades, pessoas que a gente gosta, namoro e tal. Às vezes tem aquela questão, assim, de amizade também, né? Que nem eu já contei aqui no programa. Quantas vezes que eu já corri pra caramba pra me fazer presente em aniversário de amigos, de família. Teve uma vez que eu fui em 2 aniversários no mesmo dia. Eu fui um pouquinho em um, depois corri e fui no outro. E eram lugares completamente diferentes. Era um na Zona Leste e um no Jabaquara. Sabe, você tem que atravessar São Paulo
E eu fui, sabe, eu não tô nem jogando na cara, não tô falando nada disso, mas aí, depois do meu aniversário, nenhuma dessas pessoas me deram parabéns. Não é que elas não foram me ver, elas não me deram parabéns. Então eu fico pensando assim, caramba, né? Então eu corri pra caramba e quando foi a minha vez a pessoa não lembrou. Aí a gente passa por aquela frase, né? A gente tem que fazer as coisas sem pensar em nada em troca, tal. Realmente, a gente faz de coração, que nem eu fiz porque eu quis fazer. Ninguém me obrigou. Eu quis me fazer presente, mas quando a gente faz isso, na verdade não é que a gente quer alguma coisa em troca, a gente quer mostrar pra pessoa que a gente se importa com a pessoa. Na minha cabeça isso funciona muito bem. De eu ir no aniversário da pessoa, quer dizer, pô, cara, eu me importo com você, eu tô feliz, eu quero estar aqui, eu vim aqui porque eu gosto de você e eu quero te dar parabéns. Então, sabe, quantas vezes eu me esforcei pra estar presente em lugares e quando era o contrário, sabe, não teve a mesma coisa. E eu já cheguei a passar aniversário sozinho. Tem rolês que às vezes as pessoas me chamam, talvez nem seja meu rolê, mas eu vou porque eu quero estar com aquelas pessoas que me chamaram, eu acho legal. E aí, tipo assim, e aí quando é meu rolê que eu chamo, quase ninguém quer ir. Às vezes já fiz vários rolês sozinho, que nem eu já falei, por morar sozinho, por ser solteiro. Então, ir no cinema sozinho, ir no teatro sozinho. Já fui até pro jogo do Palmeiras sozinho, graças a Deus isso não acontece mais. Mas, sabe, é muito ruim, sabe, você ir sozinho. Lógico, existem momentos, né? Que nem se é um filme que você quer muito assistir, você precisa muito assistir esse filme e ninguém tá na mesma brisa que você, beleza, você vai lá e você assiste e você não vai nem perceber que você tava sozinho. Mas são rolês que você tem que fazer, sabe, de vez em quando, não é pra você fazer sempre. É muito chato você ficar fazendo rolê sozinho. Então algumas vezes acontece isso, sabe, de eu me esforçar pra caramba pra estar em lugares e quando é ao contrário as pessoas não se esforçam pra estar comigo. E aí, de repente, eu posso desistir disso. Falar, tá bom, então eu não vou mais em lugar nenhum e tal. E aí, você começa a ser cobrado. Mas quando eu tava lá, eu tava aqui o tempo todo e ninguém percebeu, ninguém deu valor por essas vezes que eu corri pra estar junto com você. Então, usando a minha vida como exemplo, e falando em relacionamentos também, muitas vezes em sentimentos que a gente tem, né? A gente quer ficar com uma pessoa e insiste, mostra que tá presente. E às vezes a pessoa não tá muito aí pra você e você fica ali dando valor. Aí você fica ali correndo atrás, tentando se fazer presente, mandando mensagem, falando que lembrou. Mas aí, do outro lado, não vem isso. E uma hora a gente cansa, uma hora a gente fala, meu, tá bom, já entendi que não vai rolar. E desiste. Aí aparece às vezes a pessoa percebendo, nossa, você sumiu, você não falou mais nada, nunca mais te vi. Mas eu tava aqui, você nunca falou nada, eu tava aqui o tempo todo, você não percebeu. Agora que eu saí fora, que você percebeu a minha ausência. Então, mostra um pouco isso, que às vezes a gente dá muito valor para as pessoas, a gente dá muito valor para algumas amizades, dá muito valor para alguns relacionamentos, que na verdade não tem a volta. Só você tá sendo amigo, só você tá sendo o apaixonado, só você que tá se esforçando para fazer dar certo. E a outra pessoa às vezes não tá na mesma vibe que você. E é muito difícil porque assim, algumas coisas a gente não consegue cobrar. A gente faz, a gente troca ideia, a gente fala o que sente, mas tem certas coisas que não dá pra impor. É que nem a gente escuta muito falar assim, impor a sua presença. Você não pode impor a sua presença. Que nem tem aquela minha música, né, que o pessoal até brinca, zoa, né, que tem aqui no meu canal. Me leva pra praia, me chama pra sair, não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Essa música eu escrevi assim, por uma pessoa que eu gostava e assim, eu sempre via ela indo pra praia, nos rolês, um monte de coisa legal pra caramba. E ela sempre não podia, mas ela também não dava aquele não, assim, ultimato, né? Ela falava, hoje eu não posso, mas tal dia. Sabe, ficava, tipo, enrolando, né? Hoje não, mas não sei o que lá. Hoje não, Faro, né? O programa do Rodrigo Faro. E, sabe, ficava aquela coisa assim. E muitas vezes eu queria estar lá onde ela tava. Eu queria curtir o rolê também. Falar, pô, da hora, pô, seria legal se eu estivesse lá. Mas ela não me convidou. Eu não fui convidado. O que eu vou fazer lá então? Eu vou impor a minha presença? Se ela não me convidou, se ela não me chamou, eu não posso impor, eu não posso obrigar ninguém a aceitar a minha presença, eu não posso obrigar ninguém a sair comigo. Quer sair? Beleza, não quer? Paciência. Então, eu não posso impor a minha presença na vida de ninguém. Então, isso serve pra tudo. Então, às vezes a gente
tá percebendo, né? A gente chama a pessoa 1, 2, 3 e a pessoa nunca pode. Então, quer dizer, a pessoa não quer sair com você. Então, sabe, e o mais chato é quando a gente fica insistindo. Porque às vezes a gente acredita que insistir vai mudar alguma coisa, ou que talvez a pessoa esteja só meio confusa, mas que se você insistir, você vai fazer a pessoa ficar entendendo a situação. Não, eu acho que é até pior. Então, eu mesmo, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade disso, porque assim, eu percebo, qualquer mínimo sinal de desinteresse, mas nem olho pra trás. Porque antes, assim, se tivesse um pouquinho de desinteresse, eu ainda falava, não, beleza, acho que posso devagarzinho conseguir, vou tentar de novo, vou falando. E aí, de repente, quando caía a minha ficha, eu falava, eu era muito chato nessa parte, nossa, eu sou um chato, então, caramba, eu tô chatão insistindo. Então, hoje, assim, esse medo de incomodar, esse medo de insistir, eu falo, nem tento. Que nem eu sempre falo aqui, prefiro evitar a fadiga, porque, velho, é uma coisa assim que chega a ser até humilhante, sabe? Porque aí quando você percebe, às vezes pode ser tarde, às vezes você, quando cai a sua ficha, você já foi chatão, já falou um monte de vezes, já chamou, já mandou mensagem. Então, tem hora que é melhor não falar nada, porque esse sinal de desinteresse é muito ruim, sabe? Que nem eu falei desses aplicativos também, né? Então eu acho que o aplicativo de você conhecer pessoas, né? Tipo, o mais famoso é o Tinder, né? Tem um monte, né? Mas o Tinder eu acho que é um dos mais famosos, assim, que a galera usa. Cara, eu sempre saio muito pior do que eu entrei. Porque no primeiro momento você acredita que, pô, legal, né? Eu vou de novo, aí você vai lá, pega umas fotos que você se sente bem. Porque eu não consigo entender isso. Que nem, por exemplo, eu tô tirando uma foto, aí é como se eu estivesse olhando no espelho, eu vejo aquela foto. Eu me sinto bem olhando pra aquela foto. Nossa, eu achei que ficou legal. Não quer dizer que ficou bonito, nada disso. Não, eu achei que tá legal nessa foto aqui, tá bem e tal. Então, assim, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Se você tá se sentindo bem, então beleza. O que você acha dessa roupa? Não sei, você tá se sentindo bem com ela? Então beleza. Não é isso que as pessoas falam pra gente? Se você tá se sentindo bem com essa roupa, se você tá se sentindo bem vestido assim, se você tá se sentindo bem usando esse tipo de cabelo, então tá bom. O importante é você gostar, o importante é você tá se sentindo bem com isso. Não é isso que a gente escuta sempre? Então, aí eu vou lá, pega as fotos. Não, legal, vou fazer essa foto aqui, vou colocar essa. Aí dá aquela esperancinha, né? Legal, de repente, né? Alguém pode gostar e não sei o quê. E aí vai passando e não aparece ninguém. Ou quando aparece, às vezes as pessoas elas têm umas exigências assim completamente estranhas. Ou então, questão de tamanho também. Fala, se não tiver 1,70, menos de 1,70 nem conversa comigo. Olha, se for falar comigo, não manda oi, tudo bem. E não sei o que, sabe? Cheio de regrinhas, cagando regra pra caramba. E aí você fica assim e fala, mano, já é uma merda você admitir que você não consegue conhecer uma pessoa sem a ajuda desse aplicativo, né? Já é horrível você chegar nesse nível de vida, assim, nessa situação. Já é chato você ter que admitir isso. Fala, eu não consigo normalmente, preciso da ajuda do aplicativo. Já é foda você chegar nesse ponto. Aí é mais foda ainda você não saber de que jeito que você pode falar com a pessoa. Não, se você fala oi, tudo bem, é porque, não, oi, tudo bem. Aí se você já chega falando oi, linda, mas linda, que linda. Se você chega falando uma coisa nada a ver, é humorista. Então, cara, é muito difícil, tipo, não tem muita explicação, sabe? Porque as pessoas, elas cagam regra o tempo todo. E aí depois tem essa questão também da aparência, né? Que você vai julgar uma pessoa pela aparência, simplesmente pela aparência. Você não vai conversar um segundo, você não vai ver nada, porque as pessoas não leem lá o que tá na bio. As pessoas, elas não vê a descrição de nada, elas simplesmente vê a cara, gostei, vou dar like, não gostei, vou dar dislike. Então, tipo, mano, você vai... É muito foda tudo isso, porque você tem que admitir que você não consegue fazer isso sem o aplicativo. Aí você não sabe exatamente de que maneira você vai começar uma conversa. Você fica super exposto, porque você tem que pôr sua cara lá e se submeter a julgamentos alheios de pessoas que você nunca viu, isso quando ainda não gera riso e piada, prints e zoeira. Então, sabe, mano, é um bagulho assim que se eu olho, que nem agora que eu tô falando, eu me sinto um palhaço, sabe? Tipo, a minha cara deveria estar, tipo, maquiada com palhaço, porque você fala, mano, é muito ruim, é muito
constrangedor isso, sabe? Então, o jeito que as coisas caminham hoje por causa da internet também, por causa assim, porque, que nem eu falo, tem o lado bom, o lado ruim, como tudo na vida, que nem a internet, ela me ajuda muito na questão de divulgar o meu podcast, de poder estar com os amigos que estão longe e eu tenho perto ali, pelo menos na rede, e eu sei se eles estão bem, que nem a gente já conversou aqui 1 milhão de vezes, mas ao mesmo tempo tem essa questão de que tudo tem que ser facilitado pela internet. E algumas coisas não estão se encaixando bem com isso, né? Então, assim, os relacionamentos hoje, eles são muito conturbados por causa que tem a internet no meio. Então tem Instagram, tem foto, aí não pode curtir quando curte da briga, quem comentou, quem viu, quem não sei o que, quem falou alguma coisa na foto. E você pode se sentir mal quando você compara a sua vida com a vida de outras pessoas. Então, nessa parte, acaba sendo, assim, uma coisa que traz situações ruins para a nossa vida por causa disso, né? Por causa de você ver, de repente, você ter uma comparação aí de vidas pelas fotos que as pessoas postam perfeitas na internet e você não tá com a vida perfeita como você acha que a vida daquelas pessoas são perfeitas, e a gente sabe que não é, mas tem tudo isso. E aí, relacionamentos que começam de uma maneira rasa e vão terminar pior ainda. Então, a gente não sabe dar valor em muita coisa. E hoje as coisas elas estão se tornando descartáveis por causa disso. Então, muitas vezes a gente está dando valor e mergulhando em relacionamentos que são rasos. E esses relacionamentos que começam às vezes por aplicativos de encontro, às vezes eles podem ser isso, porque todo mundo tá na pressa, né? Então, assim, de repente você terminou um relacionamento e já vai para um aplicativo desse. Então, assim, será que não é para mostrar para outra pessoa que você já superou e que você já tem alguém, e para as outras pessoas também que tá tudo bem, sabe? E aí você tenta substituir um sentimento, sabe? Nem começou, sabe? Você terminou, você nem sentiu a dor direito, e aí você já parte para outro relacionamento, né? Que nem a gente vê na internet aquela foto, não sangre em cima de outras pessoas. Então, assim, se você tá mal, se você não tá recuperado ainda daquele relacionamento, você não pode começar outro. Porque se você começar, você vai machucar outra pessoa. E olha como que é complicado, porque assim, às vezes a gente tá numa situação tão foda, de ruim, a gente tá tão carente, que às vezes a gente até aceita ficar com uma pessoa, sabendo que a pessoa não gosta 100% de você, sabendo que a pessoa ainda gosta do antigo relacionamento, que tá sofrendo, mas você se submete a ajudar a pessoa a esquecer. Porque você tá num nível de carência tão foda que você sente falta das coisas que você tinha, e até do que era ruim você vai sentir falta, porque você tá carente, você sente saudade até de coisa que não era legal, mas o nível bateu forte, o nível de carência. Então você se submete a ficar num relacionamento que a pessoa tá sofrendo por outra, e deixa isso claro, e isso tá nítido, e mesmo assim você fica com a pessoa porque você acha que vai ajudar ela a esquecer. E tem aquela frase, pra curar um antigo, para curar uma dor de amor só com um novo amor. É muito difícil compreender isso ao pé da letra, porque a gente para pra pensar e fica olhando assim, não, mas então eu vou ter que usar alguém pra eu me sentir melhor? Que nem eu falo assim, umas comparações que a galera faz, né? Às vezes você não tá muito bem, e aí fala assim, olha pelo lado bom, pô, você tá trabalhando, olha, tem gente que tá desempregada. Olha pelo lado bom, cara, você tem uma casa pra morar, tem gente que mora na rua. Mas assim, por que você tem que fazer essa comparação? Isso não faz sentido. É injusto uma comparação dessa também. Porque, tipo assim, pô, é muito foda a situação dessas pessoas de rua, pessoas em situações de rua, é muito triste. Mas não cabe essa comparação. Porque não é porque você tem um lugar pra morar e uma pessoa não tem, e você tem que se sentir melhor porque aquela pessoa não tem. Você tá usando alguém pra você se sentir melhor. Então, tipo assim, aí você tá mal, aí você vai na rua e você olha um morador de rua, aí você fala, agora vamos me sentir melhor porque eu não sou morador de rua. Pô, você tá usando alguém pra você se sentir melhor. Então você entende isso, você entende que eu sempre odiei essa comparação, por isso que tinha umas pessoas que eu falava isso e as pessoas brigavam comigo, discutiam, mas sabe, não faz sentido, cara, você não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Você não pode se sentir melhor porque alguém tá pior do que você. Você tem que se sentir melhor porque alguma coisa aconteceu na sua vida e você conseguiu arrumar aquilo que tava te fazendo ficar triste. E você tá chateado, você fica triste, aí alguém chega e você, não fica triste não. Não fica assim não. Pronto, aí a pessoa fala não fica assim não, aí você melhora. Melhorei só porque você falou não fica assim não. Não, porque se você tá triste, primeiro, se você tá com vontade de chorar, você tem que chorar.
Segundo, você tá triste e você tem que entender por que você tá triste. Eu tô triste que aconteceu isso, aquilo. Não tá melhorando por causa disso, por causa daquilo. Mas você entender o que tá acontecendo com você e você vai se sentir melhor pelas suas próprias atitudes e pelo que você pode fazer para aquilo melhorar ou sofrer mesmo e aí no outro dia passa. Às vezes é um dia após o outro, que nem eu falo, né? Às vezes se você ficar triste hoje, amanhã você pode acordar um pouco melhor. Às vezes tem aquele dia que a gente tá meio mal mesmo, que a gente não consegue ficar felizão e tal. Mas é o seu processo, é o seu momento. Agora, você não tem que ficar usando a vida dos outros pra se sentir melhor. Isso não existe, cara. Então, as pessoas, às vezes, elas falam umas coisas absurdas. Então, não é porque você tem que ficar feliz. Você tem que ficar feliz porque você tem um emprego. Porque tem gente que não tem um emprego. Então, quanta gente queria estar no seu lugar. Mas ela não sabe nem o que eu passo. Tá, ela queria estar no meu lugar, mas ela não sabe o que eu passo. Ela pode querer estar no meu lugar, tá tudo certo, mas ela vive o que eu vivo. Ela tá no meu dia a dia pra saber o que eu tô passando? Não, então isso aí é relativo pra caramba. Assim como eu falei do Instagram, né? A gente vê vidas perfeitas, a gente quer ter uma vida perfeita quando vê aquela foto maravilhosa, mas e tudo que foi feito pra tirar aquela foto, e todo o processo que a pessoa passou pra chegar até ali. Então às vezes a gente vê essas famílias que tretam pra caramba, mas na internet a foto da família é perfeita. Então, a gente sabe que são, né, coisas artificiais às vezes. Então, mesmo que a gente almeje aquele tipo de vida, quando a gente chegar perto, a gente pode se decepcionar e pode olhar e falar, nossa, mas então não era nada disso. Assim como essas pessoas que falam, mas quanta gente queria estar no seu lugar? Tudo bem, elas podem querer estar no lugar, mas sabe tudo o processo para chegar, sabe todo o processo que é diário, né? Como que é o seu dia a dia, como que é o seu sofrimento, como que é as coisas que você tem que fazer, as obrigações que você tem. Então, é muito relativo a gente chegar e falar isso, e também mais complicado ainda a gente querer fazer isso, usar da desgraça alheia para se sentir melhor. Não, você tem que se sentir melhor porque você fez alguma coisa para melhorar. Não você pegar e se sentir melhor porque tem gente pior do que você. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, agora é hora dele. É hora do nosso mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. E olha só, Tio Chicória, meu lindo, me desculpe mais uma vez. Estou aqui na rádio e você não tá, né, tio? Eu tô de um lugar, você tá de outro. O Tio Chicória vai querer me matar. Mas vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Porra, gente. Tudo bom com você, gente? Pelo amor de Deus, eu tô acreditando que ele fez isso comigo de novo, gente. Porra, ele vai pra rádio, aí não me leva. Como assim, gente? Foi eu que coloquei esse menino lá. Tem que aprender a saber valorizar o Tio Chicória de Monza. Lembra quando eu fiz um drift de Monza? Porra, gente, que legal, vocês têm que olhar no meu canal. Eu fiz um drift de Monza, o Tio Chicória sabe dirigir trator, gente, sabe dirigir Monza automático. Vocês já viram Monza automático, gente? Pelo amor de Deus, vocês viram que novela que legal que vai passar de novo na Globo, gente? Vai passar Mulheres Apaixonadas, gente. Lembra que eu falava tanto aqui nesse programa, gente? Mulheres Apaixonadas é um clássico da TV. A trilha sonora dessa novela é maravilhosa, gente. Demorou pra caramba. Pior que agora esse horário eu tô trabalhando, eu não vou poder ver a novela, mas eu tô tão triste, gente. Eu vou pedir pro pessoal me mandar embora, ou eu vou ter que ficar só na saudade mesmo. Os ouvintes vão assistir e mandando pra gente as coisas, né? E olha só, porra, vamos chamar o Tio Chicória pra comer a culinária da cidade. Eu vou conhecer a coxinha, a maior coxinha de São Paulo. Depois eu conto pra vocês, gente. Olha, convida a gente pra lanchar gostoso que o Tio Chicória vai, viu? Ó, vou perdoar você hoje, porque eu tô de bom humor. Mas na próxima vez que você for na rádio e não me chamar, eu vou quebrar o estúdio inteiro, viu, gente? Foi. Boa, mestre Tio Chicória. Desculpa, Tio Chicória. É que nem eu falei, né? Tive um probleminha no computador, aí não deu pra gravar nem editar o programa. Então eu tive que fazer esse episódio aqui na rádio, né? E aí não deu pra trazer o Tio Chicória. Mas sempre agradecendo a galera que me autoriza a gravar aqui na rádio, o Toninho Nascimento, o pessoal da direção aqui da Vibe Mundial. E é verdade, Tio Chicória, essa novela aí marcou época, né? Trilha sonora muito legal. Inclusive tem um episódio do Vibecast que a gente fala sobre as trilhas sonoras de novelas que marcaram época. Foi um episódio bem assistido do Vibecast também. Inclusive, se você quiser assistir, tem aqui no meu canal. Você vai lá em playlists, tem a playlist do Vibecast que tem todos os episódios que eu participei também. Inclusive vem aí episódios novos.
E também, né, que nem eu falei, aqui na quinta temporada do Terça Nobre, a ideia é também trazer entrevistados e tal. Tô movimentando aí pra ver se a gente consegue trazer uma galera para entrevistar aqui no programa também. E no programa de hoje a gente tá conversando um pouquinho sobre isso, né? O tema Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu. Que às vezes a gente não sabe dar valor numa amizade, não sabe dar valor num relacionamento. Hoje tá tudo muito artificial, e tem essa questão também de que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer conquistas maiores, a gente não sabe valorizar as pequenas conquistas. Então assim, às vezes as coisas elas estão o tempo todo perto da gente, a solução tá perto, a resposta tá perto, mas a gente não vê. E a gente só vai ver depois que não tem mais chance, depois que não tem mais jeito. Então, depois que perdeu, que a gente vai querer dar valor, vai querer correr atrás. Então a gente troca essa ideia sobre isso. E lembrei também dessa música da Pitty, Na Sua Estante, que é uma música que, nem eu falei, ela faz pensar. O clipe dela também é muito legal, é uma das minhas músicas preferidas. Então, é difícil, né? Você falar qual que é a sua música preferida. Tem um monte de filme, tem um monte de série, tem um monte. A gente tem que fazer uma lista e separar por categorias, assim. Mas tem aquelas que marcam bastante, que ficam na nossa memória, né? E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui no Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. E antes de dar tchau, que nem a gente tem o quadro do Dicas. Hoje não é bem o quadro, mas é só uma que eu falei aqui, há programas atrás. Eu falei de uma série que chama De Volta aos 15, né? Que tem a Maísa, que tem a Camila Queiroz, que fez aquela série da Globo, Verdades Secretas. Então é bem legal que ela volta no tempo, aí tem aquela coisa de mexer no Orkut de novo, bloguinhos, flogão, aquelas coisas que tinham naquela época, né? Então assim, músicas nacionais, internacionais que são dessa época, assim, de quando eu era adolescente, né? Então me fez lembrar muito da minha adolescência, mas é uma sériezinha legalzinha que tem na Netflix também. E como eu já falei dela aqui no Terça Nobre, eu achei legal falar também que vai estrear a segunda temporada. Eu tava vendo esses dias lá a lista que a Netflix solta, né, das temporadas que vai ter, das próximas temporadas que vão estrear e tal. E aí essa série vai estrear a segunda temporada no dia 5 de julho. Então pra quem não assistiu ainda, é bom que já dá pra ver a primeira temporada, que no finalzinho dela já deixa um gancho pra segunda. Então tem bastante coisa legal. De repente, se vocês quiserem acompanhar essa dica aí, vai ter essa série que vai estrear a segunda temporada dia 5 de julho. E aproveito para dar tchau, agradecer a toda a galera que tá sempre com a gente. Obrigado pela paciência aí. Peço desculpas também por não ter conseguido gravar esses episódios que passaram, que a gente ficou com esse buraco aí, mas essa semana, graças a Deus, tem Terça Nobre. Obrigadão para todo mundo que tá sempre acompanhando. Um beijão para minha mãe, a Dona Tânia. Um grande abraço para todos os meus amigos, para toda a minha família. Obrigado para todo mundo que apoia o Terça Nobre. youtube.com/euribenevento. Aproveita e se inscreve lá. Obrigado para quem já é inscrito e seja bem-vindo para quem tá chegando agora. Se você gosta de ouvir pelas plataformas de áudio, é só você pesquisar como Terça Nobre ou então Euribenevento, que dá para você ouvir também os episódios. Gente, beijão, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Terça Nobre.